Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Caim e seu legado. O texto base para o estudo da semana foi Gênesis capítulo 4, verso 7, que diz: Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender um pouco daquilo que se passou a respeito da história de Caim e de Abel. Percebemos que o pecado de Caim, ou aquilo que foi o assassinato que acabou acontecendo, que ele cometeu, tirando a vida do próprio irmão, não foi um ato isolado. Muita coisa havia acontecido antes e Deus o havia prevenido em relação a isso. Ele foi tomando uma série de decisões que o levaram até esse momento. A primeira decisão tomada foi no sentido de não valorizar aquilo que Deus havia pedido dele. O Senhor Deus havia pedido que eles fizessem um sacrifício. Sacrifício pressupunha a morte de um cordeiro. Havia todo um simbolismo ligado ao cordeiro, porque o cordeiro representava o Messias, que um dia viria para poder morrer em favor da humanidade. Como a carta aos Hebreus nos explica, sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. Nessa perspectiva, o único sacrifício que poderia ser feito e aceito por Deus seria o sacrifício de um cordeiro. Tinha alguma coisa de errado no fato de Caim oferecer produtos da terra? Não tinha nada de errado. Ele poderia ter oferecido. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Levíticos, percebemos uma grande quantidade de ofertas que eram oferecidas a Deus. Haviam ali ofertas de cereais, ofertas que eram feitas de flor de farinha, ofertas que eram feitas de vinho, ofertas que eram feitas com pães, enfim, havia uma grande quantidade de ofertas, todas elas ligadas à questão da gratidão a Deus, pelo que Deus havia concedido a eles. Numa sociedade agropastoril, como era o caso de Israel, era comum, era natural que as pessoas se lembrassem. Havia, inclusive, a festa do Pentecostes, ou a festa dos primeiros frutos, que era o momento em que a primeira colheita que era feita quando o grão já estava maduro, pronto para poder ser colhido, aquele primeiro feixe de trigo que era colhido, era levado diante do Senhor e era movido diante do Senhor como uma oferta. Era uma atitude de gratidão, mas isso não substituía o sacrifício dos cordeiros. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O problema é que Caim resolveu fazer uma coisa desmerecendo a outra. Aqui você encontra nitidamente a noção de salvação pelas obras e não de confiança na graça de Deus provida através da morte de Cristo Jesus. Por isso, primeira decisão equivocada. Claro, quando ele vê a consequência dessa decisão, ele não liga essa não aceitação da parte de Deus daquilo que ele havia oferecido ao fato dele ter tomado uma decisão errada. Para justificar a sua decisão errada, ele agora deixa o seu coração amargurado, tanto em relação a Deus quanto ao irmão que havia sido aceito porque fez o que Deus pediu. É tanto que Deus ele se coloca diante de Caim e vai dizer: olha, é bom que você reprima esse coração, que você trabalhe esse coração. Eu estou vendo o tipo de sentimento que você tá colocando aí dentro desse coração. Se você não cuidar disso, esse sentimento vai te levar a tomar uma decisão completamente equivocada. Você deve dominar sobre os seus sentimentos, sobre o seu coração. Ele ignora agora o aviso da parte de Deus. Até que quando ele convida o irmão para ir até o campo, começa agora todo um processo de discussão e ele vai acabar assassinando o próprio irmão. E aí, a sequência de decisões erradas continua acontecendo. Quando Deus o chama a responsabilidade, ele vai perguntar: sou eu o guardador do meu irmão? E Deus vai dizer: Caim, eu vi o que você fez. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E no momento em que ele consegue, da parte de Deus, a certeza de que o Senhor Deus colocaria um sinal de proteção sobre ele, ele sai da presença de Deus. Outra decisão equivocada. Você repara que uma grande quantidade de decisões equivocadas que vão levar
agora a humanidade, porque isso vai influenciar a história da humanidade. Ele sai da presença de Deus, constrói uma cidade, os seus descendentes se tornam maus. Nós vimos na lição de ontem, por exemplo, o resultado disso com o próprio Lameque, que era descendente direto de Caim, e que, além de seguir os passos de Caim, sendo também um homicida, ele ainda coloca, acrescenta isso tudo, o pecado da poligamia, trazendo duas esposas para si mesmo. É claro que, pouco tempo depois, a atitude de Caim, as decisões de Caim, vão ser repercutidas no mundo todo, porque você percebe a raça humana se degenerando. Por isso, o que eu repeti várias vezes durante essa semana foi o conceito de que quando a gente diz as decisões são minhas e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa completamente equivocada. As minhas decisões não influenciam apenas a minha vida, mas a vida daqueles que estão à minha volta. Por isso, eu preciso cuidar com aquilo que eu decido, com aquilo que eu resolvo fazer. Por outro lado, você percebe um outro irmão, Sete, que também é mencionado na lição dessa semana, que escolheu de uma maneira completamente diferente. Ele escolheu ficar na presença de Deus. E a descendência dele vai ser conhecida como uma descendência que vai sempre escolhendo fazer a vontade de Deus. E no momento em que, pouco tempo depois, a humanidade chegou num ponto em que estava prestes a se autodestruir e destruir o planeta, o Senhor Deus intervém com o dilúvio. E quem vai salvar o planeta são os descendentes dos Sete, que decidiram viver na presença de Deus. Aliás, num dos textos que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, nós encontramos ali a história do próprio Enoque, que foi descendente de Sete, que andou com Deus durante 365 anos. Enoque, ele não apenas permanecia na presença de Deus, mas todas as vezes que ele ia tomar decisões, ele procurava antes saber qual era a vontade de Deus. E esse foi o segredo do seu sucesso. Portanto, para poder encerrar o nosso estudo dessa semana dentro dessa temática, eu gostaria de incentivá-lo a repensar as decisões, as escolhas que você tem feito. Entendendo que essas escolhas vão influenciar não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas que estão no seu entorno, à sua volta. Eu desafio a pedir que o Senhor Jesus, através do Espírito de Deus, que possa trabalhar no teu coração e na tua mente para que você consiga compreender qual é a vontade de Deus e viver de acordo com ela. Eu gostaria de orar para que essa pudesse ser a nossa realidade. Junte-se a mim. Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que nos dá livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo entendemos o tamanho da responsabilidade que está sobre nós, de fazermos escolhas que poderão colocar-nos em contato com o sucesso ou o fracasso. Ajuda-nos a podermos escolher bem e andar na presença do Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, amanhã nós teremos a oportunidade de introduzir uma nova lição, a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será o dilúvio. Teremos a oportunidade de poder entender aqui um pouco da figura de Noé, descendente de Sete, e por que ele foi escolhido, e não outras pessoas da sua geração, para poder salvar a humanidade. Eu estudo a lição, e você?